Bom dia, começando mais um dia, sol belíssimo lá fora, um dia muito agradável em Porto Alegre, está um friozinho, muito agradável de trabalhar. E começando do jeito que eu sempre começo, respondendo aos e-mails, as mensagens que são deixadas nos canais de comunicação, comentários dos vídeos. E esse nosso vídeo de hoje é para responder exatamente a um comentário, a uma pergunta que foi deixada em um comentário de um vídeo. O vídeo é aquele sobre fazer raio-x das provas anteriores para aumentar a eficiência do estudo. O título do vídeo, para você se localizar, é Fazer o raio-x dá um trabalhão. O Oscar deixou uma pergunta ali. Refazer as mesmas provas é um método eficaz? Ou não posso fazer simulados da mesma prova novamente? A gente sempre diz que no programa de estudos precisa aparecer o treinamento, obrigatoriamente. Existem duas formas de treinar para o mundo das provas. Uma forma mais fantasiosa, que é essa, sentado em casa, abrindo o site de questões e fazendo as questões. E outro, indo fazer concursos. Alguns concursos, se nós tivermos a maturidade de que nós estamos indo fazer mais para treinar do que provavelmente para ser aprovado, porque é necessário que nós nos olhemos no espelho para identificarmos a nossa imagem real e precisamos ter o desconfiômetro, que muitas vezes estamos bem longe das aprovações. E não adianta ficar acreditando em qualquer motivação furada do coaching mais emocionado, efusivo e de sucesso, com aquela voz encantadora, aqueles olhos hipnotizantes. Isso não vai aprovar em concurso. Olhe no espelho, diga que você é um vencedor. Vá na frente do espelho e faça aqueles movimentos de vencedor, porque isso vai gerar uma sinapse positiva e vai... Conversa, tem que estudar, ponto. E nós precisamos, olha, deixa eu fazer uma recuperação mental aqui. O que eu sei sobre o direito administrativo? O que eu sei sobre o direito constitucional? Processo civil, direito tributário, processo do trabalho, direito penal, processo penal. Rapaz, eu sei quase nada. Então não vai passar. Então precisamos ter essa noção. Mas e por conta disso eu não vou fazer as provas? Errado. Ali é o campo de treinamento mais próximo, porque você realmente vai entrar no campo de batalha real, mas você sabe que você está entrando lá, muito provavelmente, mais para um treinamento do que para uma aprovação mesmo. Então, os concursos são elitistas. Nunca ninguém desconfiou disso. Ah, Davi, mas tem aquelas possibilidades de não pagar. Ok, mas e como é que a pessoa se desloca até o lugar da prova? E comida, e hotel, e passagem. É complexo. Você, talvez, que esteja na estrada há mais tempo, esteja já nesse momento sacudindo a cabeça positivamente aí, que já foi fazer muitas provas e que nunca voltou de lá da mesma forma que foi. Já está cada vez mais maduro, mais calejado, já não fica muito nervoso mais no ambiente de prova, já sabe o que dá certo, o que não dá certo lá no cenário, já descobriu que não dá para ficar de trololó e conversa fiada, tem que entrar quieto e sair mudo de lá, cumprimentar as pessoas, coisa e tal, e ficar quieto, não ficar de conversar lá nas provas. Então, esses cenários, o fantasioso em casa, o de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, com a pantufa do Mickey, com split aos 17 graus para se sentir na Disneylândia. Nossa, das 10 questões eu acertei 8. Mas é óbvio que tu tinha que acertar 8, porque tu acabou de estudar isso aí. Acabou de assistir uma aula, ler um livro, ler o resumo, ler a sinopse, leu tudo que tinha que ler. Aí foi fazer as questões. É óbvio que tinha que acertar quase tudo. Tá se enganando. Não, Davi, eu faço aquele método. Eu estudo, faço algumas questões realmente para consolidar e deixo passar um certo tempo, vou estudando outras coisas, depois eu volto a fazer questões daquele ponto e aí eu já vejo que cai percentual. Beleza, já está começando a se livrar das pantufas. Mas nesse cenário de treinamento fantasioso pelas questões, que é importante, diga-se de passagem, você está se construindo. Você não pode se enganar com ele.
mas está se construindo. Sim, é válido refazer a mesma prova. Muito válido, Oscar e colegas todos. Porque existe uma engenharia por trás das questões, existe uma arquitetura por trás das questões. Vamos pensar em diversos segmentos da ciência, do conhecimento humano. Artes marciais. Você, que é das artes marciais, me diz aí. Você, a todo o treinamento, você já conquistou todas as faixas possíveis. Toda vez que você chega lá na academia, você não refaz todos os treinamentos, todos os movimentos, toda vez. É a repetição que gera a perfeição. Outro esporte qualquer, futebol, cobrança de pênalti, cobrança de lateral, cobrança de não sei o que mais. Corrida, quantos sprints? Rodrigo, tu que é do remo. Meu irmão, quantas repetições? Sempre a mesma coisa. Lembram aquele filme do Karate Kid? Muita gente aqui é muito nova, não vai lembrar. Teve um filmezinho lá, década de 90, chamado Karate Kid. E aí o Daniel, que era o nome do menino lá, acho, Daniel San, era chamado pelo Sr. Miyagi, eu acho. Não sei se não estão confundindo os personagens, mas acho que é. Foi ser treinado pelo veterano lá. Aí o veterano botou ele lixar muro. Lixava muro, lixava. Ele pensava, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso treinar aí o Kung Fu. Muro. E aí depois descobriu que tudo aquilo que ele estava fazendo que parecia não ter relação lá com os golpes finais, era exatamente o golpe final. Repetição da mesma coisa. É um pleonasmo? Claro. É repetição. Então o que acontece? Você faz uma prova, vamos lá, selecionou consumação e tentativa. Sempre vai cair sobre crimes que não admitem tentativa, sempre vai cair sobre as espécies de tentativa, algumas provas vai cair sobre a relação entre preparação e execução, as teorias, sempre, mas com palavras diferentes. Mas o que está por trás, a engenharia ou a arquitetura, sempre é a mesma, o fundamento. Vamos para uma construção civil. Olha, nós podemos ter formatos diferentes aí, o prédio aí para cima. Prédios com torções, prédios casas de cabeça para baixo, de qualquer sorte, o fundamento é o mesmo, sempre. Então, em toda e qualquer questão de tentativa, o que vai estar por trás sempre vai ser a mesma coisa. É o examinador perguntando sobre o momento consumativo do furto, mas de formas diferentes. E quando você começa a refazer as mesmas questões, aqueles fundamentos começam a ficar bem consolidados. Eu gosto e já estudei assim, por repetição de mesmas provas. Aí o que acontece? Pegava uma prova lá com 50 questões, 100 questões, vamos lá. Fazia a primeira vez e era uma tragédia. Então, tô te contando a minha história. Fazia a primeira vez aquela tragédia. 60, acertei 62, se tanto. Passava um certo tempo, pegava a mesma prova. Olha, tudo o que eu espero de mim mesmo, que daquelas 100, eu não volte a acertar 62. Então eu tenho uma memória de peixe. Não é possível, porque eu já fiz aquela prova, já vi quais eram as respostas que eram esperadas como corretas. Estou esperando que venha mais. Aí refazia a prova. Opa, bateu 84 agora. Ia ficar pensando, como que 84 se eu já conheço a prova, rapaz? Mas que cabeça de vento que eu sou. E sou mesmo, cabeça de vento, eu vou esquecendo as coisas. Nós vamos esquecendo as coisas. E aí passava um certo tempo, fazia. Eu não sei você, eu sou daquele que não pode ver pendência. Eu, por exemplo, no meu celular, as notificações são desligadas. Porque se tiver um botãozinho em cima ali, 1, 2, 3, 4, enquanto eu não zerar aquilo ali, eu não vou parar. Então, lá naquela prova, enquanto eu não batia a 100, de eu saber do avesso, de eu bater o olho, o cérebro já dizer, essa aí é D, não precisa nem ler. Aí o que aconteceu? A engenharia por trás ficou lá no meu DNA. Depois eu comecei a fazer outras questões acerca do arrependimento eficaz, da desistência voluntária, daquelas mesmas questões que estavam sendo cobradas de forma diferente, e meu cérebro dizia assim, o que está por trás é tal coisa. O que a banca está esperando é que tu diga que não vai responder pela tentativa do crime, e sim pelo que ele praticou. O que aconteceu? A repetição me fez entender o que estava por trás, e não o que aparecia na frente. Então,
Sim, Oscar e colegas, é muito válido refazer a mesma prova. Hoje nós ficamos muita vontade de só fazer questões novas, porque nós temos hoje um acervo gigantesco de questões. Eu imagino que todos que estão estudando aí fizeram um investimentozinho e têm uma conta ativa em site de questões. Eu não conheço os caras, não sei quem são, nem de onde são, mas o meu preferido aqui é Q-Concursos. Q-Concursos. Eu tenho a minha conta lá, porque eu quero ver o que está sendo cobrado nos últimos tempos aí, para ver se as minhas aulas ainda estão alcançando. É isso, eu tenho que examinar lá. Q-Concurso. Davi, tudo isso é muito caro. Tudo é muito caro. Passar em concurso é muito caro. Nós vamos ter que abrir mão de ir fazer um lanche para poder pagar uma mensalidade dessas. É isso, faz parte. Então a gente fica com muita vontade de só fazer questões novas. Às vezes, fazendo questões novas, não consolida o conhecimento como poderia consolidar se fizesse o método de refazer algumas questões, refazer e verificar o progresso. Porque não é possível. Acertou a primeira vez 62. Na segunda vez caiu para 47. Na terceira 15. Tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Está com uma dispersão de atenção assim violenta. Nós vamos ter que ver o que está acontecendo. Porque está muito errado. Talvez vai precisar uma ajuda técnica de profissional da saúde. Como é que pode? Se já conheceu as questões, agora regredir significa está tendo bloqueios, está tendo fuga. Então tem que ver o que está acontecendo. Então a tendência é sempre melhorar. E realmente a gente não consegue. Fez a primeira vez, acertou 62. Na segunda, já 100, acertou a 100. Não, é quase impossível, né? E eu não estou falando de uma matéria só, estou falando, você que está estudando, como eu fazia lá no passado, de pegar uma prova inteira. Pegava uma prova aí, uma prova de juiz do estado tal, 100 questões. Poxa, então tinha civil, processo civil, coisa e tal. Aquilo tudo embaralhado. Fez a primeira vez, 62. Fez a segunda vez, 84. Fez a terceira vez, 93. Ah, bom, agora me deu raiva, velho. Daqui a 20 dias eu vou fazer de novo. Bingo, 100%. Nossa. Primeiro que aquilo vai te construindo, vai dando um prazer de ver o crescimento. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a engenharia por trás vai ficando guardada. Então, sim, Oscar, creio que é válido. Claro, não vai ficar para sempre fazendo a mesma prova, né? Não precisa chegar ao nível do doentinho aqui de enquanto não zerar a prova, não bater 100, não vou parar de fazer. Não precisa chegar a esse nível, claro. Podemos ser equilibrados. A idade nos ensina a ser mais equilibrados. Eu, quando eu era jovenzinho, tinha essa cabeça dura. Enquanto eu não zerar essas provas, eu não vou parar. Saiba, não leva a nada isso. Então, sim, refaça 2, 3, 4 vezes. Tranquilo. Aquilo que você sentir. Olha, eu já estou abrindo a prova, batendo o olho e sabendo as respostas. E você vai perceber. Pegou, por exemplo, esse campo aí, consumação tentativa. Depois começa a fazer outras questões. O cérebro diz assim, essa aqui é igual àquela lá, que a resposta que se esperava era tal. Ponte de ouro era a resposta. Franz von Liszt, ponte de ouro, é assim que é chamada, existência voluntária, arrependimento eficaz. Beleza. Praticamente não precisou nem ler as alternativas, que o cérebro já diz assim, a resposta vai ser ponte de ouro. Aí dá uma batida de olho, rapaz, tá lá embaixo. Ponte de ouro. Isso é sensacional. Então, vale a pena testar. Nós não somos iguais. Para alguns, talvez, isso só gere frustração e irritação. Eu não gosto de mexer naquilo que eu já... Beleza. Se gerou um efeito mais negativo do que positivo, ok, não faz. Agora, vale a pena, sim, testar. 15 minutos, está na hora de parar de conversar e trabalhar. Ainda tem que acabar esse café aqui. Me fardar lá, né? Para já começar o meu dia e bem. Espero que você esteja bem, esteja com saúde, esteja motivado para estudar. Compartilha, curte, se não é inscrito aqui, se inscreve. Vamos dar alguma relevância, se é que você acha que tem alguma. E vamos caminhar juntos. Um grande abraço, excelente dia.